Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre Epicuro. Epicuro foi um filósofo grego que viveu entre 341 e 270 a.C. É uma data aproximada, sempre são aproximadas essas datas. E ele elaborou uma filosofia que ficou conhecida como hedonismo ou epicurismo, você pode encontrar os dois termos. Sobre a palavra hedonismo, é importante dizer que hoje em dia ela tem um significado um pouco diferente. A gente costuma chamar de uma pessoa hedonista, a gente costuma dizer que uma pessoa é hedonista quando ela tem um comportamento egoísta e ela quer o prazer próprio a todo custo, ela não mede esforços para poder conseguir aquilo que ela quer e só pensa nela mesma. E o hedonismo, na filosofia do Epicuro, tem um contexto diferente, porque tem um contexto justamente de uma aproximação com a ideia de uma sabedoria prática. Inclusive, esses são os dois campos aqui que eu quero mostrar hoje, né, que eu quero discutir hoje. Primeiro, uma filosofia sistematizada que tem parte, né, da obra do Epicuro. Epicuro escreveu alguns textos que sobreviveram, algumas cartas, enfim, são textos esparsos, não são livros sistematizados, mas tem uma noção de filosofia sistematizada, ainda que bem simples, mas ela está lá. E do outro lado tem uma perspectiva de uma sabedoria no sentido do que Aristóteles acreditava ou chamava de sabedoria prática, também pensada para essa ideia do bem viver, que é uma característica da filosofia helenística como um todo, que é onde o Epicuro se encaixa, assim. Então, sobre essa ideia de uma filosofia sistematizada, o Epicuro acreditava que a filosofia tem como meta nos proporcionar, nos permitir alcançar a felicidade. E aí tem alguns pontos importantes para discutir essa ideia de felicidade. Em primeiro lugar, ele defendia que a gente deve crer na existência dos deuses, mas a gente não deve temer os deuses. Da mesma maneira, a gente não deve temer a morte, porque quando a gente existe, a morte não está lá presente, e quando a morte chegar, a gente não vai existir mais. Então, é um medo meio que irracional, viver o tempo todo pensando na morte. Da mesma forma, ele acreditava que o importante da vida é a qualidade dela, e não a duração, não o tempo. Então não deve ter esse apego exagerado com a vida e esse temor exagerado também em relação à morte. Mas eu volto para esse ponto da morte daqui a pouco. Sobre a ideia de felicidade que eu falei antes, o Epicuro acreditava que a felicidade ela está na busca pelo prazer. A busca pelo prazer é uma coisa natural, mas ela não deve ser desmedida, porque se ela for em exagero, se ela for de maneira exagerada, ela vai gerar o efeito oposto. Ela vai gerar dor e, consequentemente, infelicidade. E aí, tudo que é bom e tudo que é mal, eles têm origem na mesma coisa, que são as sensações. Era assim que o Epicuro acreditava. E essas sensações têm a ver com essa percepção nossa do corpo. O ser humano é um ser que se relaciona com a própria natureza, ele mesmo é natureza. Então, o prazer e a dor vêm das sensações. Logo, a felicidade e a infelicidade também. Daí a ideia de que a gente deve buscar a felicidade, como eu falei antes, pelo prazer, mas de maneira comedida, e buscando controlar o desejo e buscando a saúde do corpo para alcançar a tranquilidade de espírito. Por isso que eu falei lá no início que não é essa perspectiva hedonista no sentido de uma busca exagerada pelo prazer, mas justamente uma ideia de tranquilidade, de serenidade. E aí volta lá para o tema da morte. Se tudo tem a ver com a sensação, com as sensações, a morte é a privação das sensações. Então a morte, ela de certa maneira ela não nos interessa, já que o que interessa é viver bem. A morte ela vai acontecer em algum ponto, mas viver a vida inteira preocupado com ela, já que ela é a privação de tudo aquilo que significa o que nós somos, não faz tanto sentido. Isso tem muito a ver também com a ideia que eu falei lá no início de uma sabedoria prática. O Epicuro vai apresentar dois pontos centrais aí. Primeiro, não acreditar cegamente no destino. Isso tem muito a ver com aquela ideia lá de não temer os deuses. Então é importante acreditar na existência dos deuses, mas não acreditar no sentido de que eles controlam a nossa vida, determinam tudo aquilo que vai acontecer com a gente. Justamente por isso, o Epicuro defendia também que a gente deve crer na vontade e na liberdade dos seres humanos. Nós somos livres, nós podemos fazer escolhas. E isso é importante. Isso é uma coisa que nos define, então a gente não está à mercê do destino, dos deuses ou de qualquer coisa que seja. Nós fazemos nosso caminho, então nós podemos tomar decisões que são importantes na nossa vida e também, eventualmente, na vida de pessoas próximas. Daí a importância da ética, de pensar no outro, de se conectar com os desejos e interesses também das outras pessoas. Como uma boa vida é uma vida que envolve reflexão, mais ou menos na linha lá do que o Sócrates já colocava,
Para o Epicuro, não existe uma idade limite para filosofar. Ele ressalta essa ideia de que a busca pela felicidade é uma coisa contínua. A busca pelo processo de filosofar, de refletir, de entender o mundo, também é algo contínuo, porque é exatamente isso que nos garante a ideia de uma tranquilidade de espírito. É viver também de maneira consciente e não ser levado por aquela ideia que eu comentei do prazer, que é algo natural, mas pelo prazer no sentido de que eu faço aquilo que eu tenho vontade. Não, eu preciso refletir, é preciso tentar entender, é preciso tentar compreender o que a gente faz e por que a gente faz. Só assim a gente pode se aproximar um pouco mais dessa ideia do que seria a possível felicidade. Obrigado por me acompanhar aqui mais nesse vídeo. Se você gostou, eu peço para você compartilhar com outras pessoas, que assim mais gente fica sabendo do que eu produzo aqui no canal. E é isso, obrigado pela sua audiência, até a próxima.